Olá, pessoal. Bom, conforme prometido, eu vou colocar um resumo da aula, um pequeno resumo. Eu separei algumas coisas em PowerPoint. Esse resumo tem que ser rápido porque, infelizmente, como o aluno online fica fechado nos feriados, eu vou colocar no YouTube. Então, o YouTube não cabe mais do que 10 minutos. Então, eu vou fazer um apanhado rápido, um lembrete de forças internas, que é o principal tópico que vai cair na prova. E após isso nós vamos mostrar alguns exemplos de exercícios. Bom, esses slides parte são meus e parte eu peguei da internet de alguns professores. Infelizmente nem todos os professores dão a referência. Esse aqui é um da Universidade Federal do Paraná, que não tem autor. Mas eu achei que a aula está muito boa, então vou usar para que a gente possa ir rápido e tirar proveito disso. Vamos lá, lembrar forças internas, os esforços solicitantes. O que são esses esforços? São esforços que surgem no interior da estrutura. Como o nosso trabalho é com vigas, nós temos o nosso principal objetivo é determinar os esforços no interior da viga. Esses principais esforços são força normal, força cortante e momento fletor. Então vamos lá. Para que a gente possa conhecer esses esforços, a primeira coisa, a regra número 1, determine os esforços externos que agem na estrutura. Determinem as reações vinculares do apoio. Se tiver apoio simples, vai ter que determinar as reações normais. Caso contrário, tem que determinar as forças nos eixos X e Y. E se for um engaste, tem que lembrar que também tem um torque, um momento na jogada. Um dos métodos mais diretos para se calcular os esforços internos é fazer um corte na estrutura. É o que nós chamamos método das seções. Olha aqui nesta figura. Eu tenho esta viga engastada, tenho uma força P1 agindo nesse ponto, uma força P2 agindo nesse, o engaste no ponto A, e eu quero saber os esforços internos no ponto B. Traço uma seção perpendicular à estrutura, uma seção azinho azinho. E é em cima dessa seção que nós vamos determinar os seus esforços. Há uma convenção entre todas essas estruturas para que a gente possa normalizar a questão de sinalização. Porque o sinal, a priori, ele é arbitrário, mas se cada um usar a sua forma, os diagramas de momento fletor e força cortante podem aparecer invertidos. Então, para isso, vamos padronizar aquilo que discutimos em aula. Para a gente, os esforços utilizados serão esses aqui. Se eu fizer o corte na seção AA, aqui está o engaste. Onde eu cortei, eu vou considerar no meu diagrama a força cortante positiva para baixo e momento para cá, no sentido anti-horário aqui. E no outro lado da estrutura, força cortante para cima e momento no sentido horário. Bom, então esse é basicamente o diagrama que a gente vai trabalhar, ou seja, o corte, a força cortante na seção do lado esquerdo para baixo, momento fletor no sentido, usando regra da mão direita, olha, o torque saindo do teu sistema. Então, se a gente for resumir essa convenção de sinais, a força normal, esta aqui, N, ela é positiva se ela causa tração na estrutura, ou seja, se ela estica a estrutura. O V é positivo se causa giro no sentido horário. Ó, esse V gira a estrutura no sentido horário para cá. Este V gira a estrutura no sentido horário para lá. Aqui a mesma coisa. E o momento é positivo se gerar curvatura para cima. Ó, sempre que ele gera curvatura para cima, ele é positivo. É uma boa forma de resumir essa questão de sinais. Primeira coisa, então, calcular as reações do apoio. Faça o diagrama de corpo livre da estrutura. Tá? Então, monte o seu diagrama de corpo livre, calcule todos os esforços externos. Lembre-se das condições de equilíbrio das equações da estática
Somatória das forças no eixo X tem que dar 0. Somatória das forças do eixo Y tem que dar 0. E somatória dos torques em relação a um ponto tem que dar 0. Vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo bonitinho. Ó, determine a força normal, o esforço cortante interno e o momento fletor nos pontos C e D da viga. Assuma que o apoio em B, cadê? Tá aqui. Este apoio seja um rolete. O ponto C está localizado logo à direita da carga de 40 kN. À direita. Logo A quer dizer imediatamente A. Ele está um infinitésimo à direita. Quer dizer, se eu cortar o C nesse ponto e analisar todo o lado esquerdo, os 40 kN entram nessa jogada. A viga tem 6 metros de comprimento, que temos um apoio onde gera força nos eixos X e Y, e um rolete que só gera força no eixo X. No eixo Y, desculpe. Aqui, curiosamente, o problema já deu. Existe um torque externo, um momento externo agindo aqui, ó, de 60 kN/m positivo, ou seja, no sentido horário. E neste ponto, a força de 40 kN. Vamos ver como que nós possamos resolver isso. Primeiramente, calcule os esforços externos. Faça o diagrama mais simples aqui. Aqui a viga. Vamos pegar o ponto onde está 40 kN agindo. Desse ponto até o ponto A são 2 metros. Deste ponto até o ponto B são 4 metros. Aqui temos a força AY, AX, e aqui apenas BY por ser um rolete. Vamos fazer o diagrama de corpo livre, que é essa estrutura aqui. O corpo livre, o corpo está solto, você coloca todas as forças. A sigla aqui é FBD, quem montou esse slide pegou isso de algum livro em inglês. Aqui é Free Body Diagram, é diagrama de corpo livre. Então, vamos lá, olha. Somatória das forças em X tem que dar 0. Então, somatório das forças em X tem que ser igual a 0. AX mais ninguém tem que dar 0. Portanto, AX é igual a 0. Achamos AX. AX não apita em nada nessa estrutura, ele é nulo. Somatório das forças em Y tem que dar 0. Então, AY menos 40 kN mais BY tem que dar 0. Logo, AY mais BY é igual a 40 kN. Agora vamos calcular o torque em relação a um ponto. Eu vou escolher o torque em relação ao ponto A. Como eu pego o meu polo no ponto A, nem AX nem AY gera torque. Logo, quem vai gerar torque são 40 kN, o BY, e eu não posso esquecer desse torque externo que está gerando torque na estrutura. Então, somatória dos torques em relação a A é igual a 0. Então, temos BY vezes 6, ó, sentido positivo, dedão saindo, BY vezes 6, mais o torque de 60 kN positivo, menos 40 kN vezes 2 metros. 40 vezes 2. Menos porque negativo. Dedão entrando na estrutura. Isso tem que ser igual a 0. Isolando o BY, resolvendo, o BY dá 3,33 kN. Substituindo em AY mais BY igual a 40 kN, então AY é 40 menos BY. AY é 40 menos BY. Então, AY é 40 menos 3,33. Logo, AY é 36,67 kN. Então, determinamos os esforços externos. Agora, vamos calcular os esforços solicitantes, os esforços internos dessa estrutura. Então, temos, primeiramente, vamos calcular isso no ponto C. Então, eu faço um corte, uma secção no ponto C, está aqui. E faço o diagrama do corpo livre dessa seção. AX dá 0, estou pegando apenas do ponto C até o ponto A, então a parte esquerda dessa estrutura. AX igual a 0, AY age aqui. No ponto C, imediatamente à esquerda eu tenho 40 kN que entram então no meu diagrama. Tenho a força normal no ponto C,
a força cortante e o momento fletor. O sentido dessas forças obedece àquela convenção de sinais que definimos. Somatório das forças em x tem que ser igual a zero. AX mais NC, AX mais NC é igual a zero. Como AX é igual a zero, conclui-se que NC é igual a zero. Não tem esforço normal aí. Somatório das forças em Y tem que dar zero. Então temos aqui AY para cima, menos 40 menos VC é igual a zero. AY, que vale 36,67, menos 40 menos VC igual a zero. Isola-se o VC, VC dá menos 3,33 kN. Vamos fazer agora a somatória dos torques. E aqui vale lembrar uma regra muito importante. Quando eu calcular a somatória dos torques, ou seja, para determinar o momento fletor da estrutura, eu tenho que calcular esse torque em relação ao ponto de corte. Então, o torque obrigatoriamente tem que ser em relação ao ponto C. Então, a somatória dos momentos ou dos torques em relação a C tem que dar zero. Eu tenho o próprio MC, aqui, menos 36,67 vezes 2, que é o AY vezes 2, o 40 e o VC não geram torque porque passa pelo ponto. Isso tem que ser igual a zero. Isolo o MC, vai me dar 73,33 kN. Agora eu quero calcular os esforços internos no ponto D. Então faço um corte passando pelo ponto D, isolo. Pega sempre a estrutura que tiver a menor quantidade de forças possíveis. Então, se eu fiz o corte em D, entre eu pegar o lado esquerdo da estrutura e o lado direito fica mais fácil. Então, está aqui. Ponto D cortado. Lado direito eu tenho BY, que vale 3,33 kN, e tenho um torque externo de 60 kN. Convenção de sinais, normal em D, força cortante em D, momento fletor em D. A normal em D, de cara dá zero, não tem nenhuma força no eixo X atuando. Somatório das forças em Y tem que dar zero. Então, VD mais BY tem que ser igual a zero. Logo, VD mais 3,33 igual a zero. A força cortante é menos 3,33 kN. Somatório dos torques em relação ao ponto de corte tem que dar zero. Dessa maneira, eu vou ter aqui mais 60 kN metro, mais 60 kN metro, mais 3,33 vezes 4, que é o BY vezes 4. Desculpe-me, tá errado aqui. É vezes 2. Esse pedacinho aqui vale 2. Aqui escreveu como 4. Tá errado. BY vezes 2, aqui na equação tá certo. Tá? Essa distância aqui, 4, não é 4, é 2. Então, BY vezes 2, menos esse torque, isso tem que ser igual a zero. Quando eu isolo esse torque, MD vai dar 66,67 kN/m e está determinado o torque da estrutura.